Então, começamos aqui a leitura do capítulo 4 do livro Esperança Ativa, de Joanna Macy e Chris Johnstone. Como encarar o caos em que vivemos sem perder a sanidade mental. Bambual, editora Portugal. Honrando a nossa dor pelo mundo. Percival, um conhecido cavaleiro da corte do rei Arthur, estava numa missão cavalgando há dias por uma região estranha, devastada, um deserto onde nada crescia. Procurando comida e abrigo, chegou a um lago onde viu duas figuras que pescavam num barco, um deles vestindo trajes reais. "Onde posso encontrar alojamento?" gritou Percival. O rapaz, suntuosamente vestido, que era o rei pescador, convidou-o para ficar no seu castelo, que ficava próximo, e ensinou-lhe o caminho. Em pouco tempo, Percival estava no grande castelo do rei pescador. Recebido por cortesãos, Percival foi acompanhado até uma sala onde estava a acontecer um banquete cerimonial. Lá, numa espécie de rede, o rei estava deitado, aparentando sentir grande dor, devido a uma ferida na virilha. O rei fora vítima de um feitiço, que impedia a sua ferida de cicatrizar. Esse feitiço tinha retirado ao monarca e às suas terras os poderes de regeneração. Ainda assim, no decorrer da noite, ninguém na corte fez menção ao horror que enfrentavam. Eles sabiam, no entanto, que o feitiço poderia ser quebrado se e quando um cavaleiro aparecesse e fizesse ao rei uma pergunta compassiva. Mas Percival fora criado acreditando que fazer perguntas a autoridades era grosseiro e até descabido. Ao aproximar-se do rei para cumprimentá-lo, embora tenha sentido o cheiro desagradável da sua ferida, agiu como se não houvesse nada de errado. Na manhã seguinte, Percival acordou e descobriu que o rei, os seus cortesãos e todo o castelo tinham desaparecido. Partindo, encontrou o caminho para sair da terra devastada e conseguiu voltar à corte do rei Arthur. Um banquete foi realizado para marcar o regresso desse cavaleiro tão admirado. A celebração foi interrompida pela entrada dramática de uma bruxa horrenda, mais sábia, chamada Kundry. Ela repreendeu publicamente Percival por não ter tido a compaixão de perguntar sobre o sofrimento do rei pescador e do seu povo. "Consideras-te um cavaleiro?" gritou Kundry. "Olha para ti, nem sequer tiveste a coragem para perguntar o que acontecera." Assombrado pelas acusações de Kundry e pela sua própria sensação de fracasso, Percival caiu em depressão. Finalmente percebeu que tinha que voltar à corte do rei pescador. Demorou muitos anos e muitas aventuras para encontrar o misterioso castelo novamente. Quando o fez, encontrou o rei num estado de sofrimento ainda maior. Dessa vez, Percival caminhou até o rei e ajoelhou-se diante dele. "Meu senhor, o que vos incomoda?" perguntou. Por Percival ter sido cuidadoso o suficiente para fazer essa pergunta, houve um efeito imediato e poderoso. A cor voltou às bochechas do rei, que se levantou da sua poltrona com a saúde recuperada. Ao mesmo tempo, a terra infértil começou novamente a florescer. O feitiço tinha sido quebrado. A história de Percival, que faz parte da lenda do Santo Graal, foi escrita há mais de 800 anos. Mas a situação que descreve sobre um grande sofrimento não ser percebido e as pessoas continuarem as suas vidas como se nada tivesse errado, é facilmente reconhecível nos dias de hoje. A pergunta, "Meu senhor, o que é que vos incomoda?" ou o seu equivalente moderno, "Como se sente?", convida as pessoas a expressarem a sua preocupação e a sua angústia. Existem inúmeras razões pelas quais essa pergunta não é feita, e como Percival, às vezes, apanhamos-nos a fingir que está tudo bem, mesmo quando sabemos que não está. Quando isso acontece em relação ao estado do mundo, como tão frequente acontece, a nossa resposta de sobrevivência fica bloqueada.
Esse capítulo explora o que bloqueia, o reconhecimento de realidades perturbadoras e examina como honrar a nossa dor pelo mundo pode quebrar o feitiço que mantém o business as usual, ou seja, fazendo negócio como sempre. Compreendendo a reação bloqueada. O mecanismo-chave de sobrevivência da nossa reação ao perigo é a ativação de um alarme. Um chefe dos bombeiros observou que quando um prédio arde, as pessoas em maior risco não são as que entram em pânico, que tentam sair rapidamente, mas as que, não tendo compreendido a emergência, vasculham os seus bens tentando decidir o que salvar. Com isso em mente, os psicólogos Bibi Latané e John Darley realizaram um estudo examinando os fatores que influenciam a nossa reação a possíveis perigos. No estudo, voluntários foram convidados a esperar numa sala e a preencher um questionário. Enquanto estavam ocupados, um fluxo constante de vapor, semelhante a um fumo, começou a ser lançado através de uma abertura na parede, preenchendo a sala. Quando os indivíduos estavam na sala sozinhos, respondiam rapidamente, saindo da sala e procurando ajuda. Mas quando várias pessoas foram colocadas juntas na sala, procuravam ver como as outras estavam a reagir. Se viam que permaneciam calmas e continuavam a preencher os questionários, ficavam inclinadas a fazer o mesmo. Mesmo quando a sala ficou cheia de fumo, dificultando a visão, e alguns sujeitos tossiam, esfregavam os olhos. A maioria persistia com os questionários. Mais de 2/3 permaneceram por 6 minutos antes de serem resgatados por um dos investigadores. Essa experiência serve como metáfora para as nossas respostas à emergência planetária. Se o fumo representa informações perturbadoras, preencher o questionário é como continuar com o business as usual. Se quisermos sobreviver como espécie, precisamos de entender como as nossas reações ao perigo são bloqueadas e também como podemos impedir que isso aconteça. O que nos impede de perceber o fumo? Muitas vezes experimentamos uma tensão interior entre o impulso de fazer algo e resistir a isso. Há vários gêneros de resistência. Aqui estão 7 bastante comuns. Primeiro, não acredito que seja assim tão perigoso. Quando os investigadores entrevistaram as pessoas que não tinham reagido ao fumaça, um motivo comum dado pelos sujeitos era de que não acreditavam que fosse um incêndio. Eles tinham desenvolvido outra explicação para o fumo, que os levou a descartá-lo como causa de alarme. O fato disso ter acontecido com muito mais frequência, quando os sujeitos viram outras pessoas a ignorar o fumo, demonstra o quão poderosamente somos influenciados pelo que vemos os outros fazerem. Essa mesma dinâmica também acontece com eventos globais. Se descobrimos algumas informações perturbadoras sobre um problema, mas vemos a maioria das pessoas agir como se não fosse grande coisa, então é mais fácil acreditar que o problema não pode ser tão sério. Os mídia, a imprensa, controlados por corporações, amplificam esse efeito. Com que frequência, por exemplo, já viu personagens de novelas, séries ou dramas expressarem preocupação com a condição do mundo? A maior parte das grandes estações de televisão, de jornais, pertence a um pequeno número de corporações, e a sua principal fonte de receita é a publicidade. O seu objetivo comercial é apresentar audiência aos anunciantes. É permitido que as pessoas sejam perturbadas por eventos mundiais apenas o suficiente para mantê-las interessadas, mas não a ponto de serem impedidas de comprar coisas. Como resultado, informações cruciais sobre o desenrolar do nosso mundo são omitidas ou subestimadas nos jornais. Quando, por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial anunciou em dezembro de 2009 que os anos 2001 a 2010 estavam a caminho de ser os mais quentes já registrados, o editor-chefe da Fox News enviou a seguinte diretiva por e-mail às equipes produtoras de notícia. Deveríamos abster-nos de afirmar que o planeta aqueceu.
ou arrefeceu, esfriou, num determinado período, sem imediatamente salientar que tais teorias são baseadas em dados questionados por críticos. Não nos compete, como jornalistas, afirmar tais temas como fatos. Segundo ponto, não é meu papel resolver isso. O individualismo, do business as usual, ou manter as coisas como estão, cria uma forte linha divisória entre os nossos problemas e os das outras pessoas, e uma linha ainda mais nítida entre as preocupações humanas e as das outras espécies. O que acontece com os ursos polares não é da minha responsabilidade, disse Martin, um vizinho, ao discutirmos sobre a mudança climática. Essa fragmentação da responsabilidade, com um cuidado cada vez menor pelo mundo, é o modo dominante das sociedades industrializadas. Nessa visão, o mundo é dividido em partes separadas, e nós somos responsáveis apenas pelos pedaços que possuímos, controlamos ou habitamos. Podemos tomar muito cuidado com os nossos quintais, mas vemos qualquer coisa além do fim da rua como um problema de outra pessoa. Terceiro ponto. Não quero destacar-me da multidão. Quando Joana ouviu pela primeira vez a notícia chocante de que o presidente Kennedy tinha sido assassinado, estava na fila para o caixa de um supermercado. Embora o anúncio da rádio tenha sido claramente audível, as pessoas continuaram a fazer compras como se nada tivesse acontecido. Joana, como toda gente, permaneceu passivamente na fila, sem falar. Apesar da sua resposta interior de choque e horror, manteve-se quieta, pois não queria destacar-se da multidão. Se estamos alarmados com alguma coisa, mas mais ninguém parece estar, então arriscamo-nos a chamar atenção sobre nós, se expressarmos a nossa preocupação. Não dizer nada protege-nos do desconforto de nos destacarmos. Essa pressão invisível para o conformismo é simultaneamente sutil e poderosa. Pode até levar-nos a duvidar das nossas percepções, pois se mais ninguém admitir um problema, talvez tenhamos percebido mal. Ao nomear um problema, estamos a torná-lo visível. Ao fazê-lo, perturbamos o status quo, pois é mais difícil ignorar um problema depois de ele ter sido reconhecido. Os delatores são frequentemente acusados pelo inconveniente de os outros serem forçados a lidar com questões anteriormente ignoradas. Quando denunciar é arriscado, um clima de medo pode levar a uma cultura de conivência. Tony, participante de um dos cursos nossos, descreveu a sua experiência sobre como é trabalhar numa grande corporação. No meu trabalho, é uma prática muito comum deixar a consciência à porta. Questionar a política da empresa é visto como deslealdade. Poderia ameaçar a carreira. Especialmente no momento de insegurança nos empregos, o medo de ser rotulado como causador de problemas desencoraja a expressão de alarme e de informações perturbadoras. Ponto 4. Essa informação ameaça os meus interesses comerciais ou políticos. Durante os anos 90, o principal meteorologista da Tailândia, o Sr. Smit Thamassoroj, fez repetidas advertências sobre o risco de um tsunami na costa sudoeste do país. Durante décadas, estudou a relação entre terremotos subterrâneos e esses maremotos gigantes. Estava tão preocupado que recomendou que hotéis à beira-mar nas províncias costeiras de Phuket, Phang Nga e Krabi se equipassem com alarmes para tsunamis. As suas advertências foram vistas como prejudiciais para o comércio turístico, tendo sido afastado do emprego e as suas recomendações ignoradas. A 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino na Sumatra produziu um enorme tsunami que atingiu exatamente as regiões que alertaram. Um dos piores desastres da história, mais de 5.000 pessoas morreram na Tailândia e mais de 225.000 noutros 13 países. Antes do tsunami, o Sr. Thamassoroj, acusado de disseminar o pânico,
Foi até mesmo banido de algumas das províncias que tentara proteger. Uma maneira de resistir às informações que não se quer ouvir é atacar a sua fonte. A indústria do tabaco fez isso durante décadas, com campanhas bem financiadas para desacreditar a ciência e os cientistas que provaram que fumar matava pessoas. Embora, como mostram seus memorandos internos, a indústria soubesse que a ciência estava correta. Ainda assim, tentou invalidar as descobertas das pesquisas que entravam em conflito com seus interesses comerciais. Foram pagos milhões às empresas de relações públicas para pôr em dúvida a relação entre o tabaco e os problemas de saúde. O mesmo está a acontecer hoje com a ciência da mudança climática. Empresas de petróleo e gás gastaram no lobby nos Estados Unidos a exorbitante quantia de 169 milhões de dólares em 2009. Ponto 5. É tão perturbador que prefiro nem pensar nisso. Embora a história humana tenha tido a sua parte de desastres, o que atualmente difere é a nossa trajetória. Enquanto o mundo continuar a aquecer, é assustador pensar onde isso nos leva. Então, por que a resposta preponderante é continuar com business as usual? Uma razão é que a emergência planetária pode parecer demasiado dolorosa só de olhar. Aqui estão alguns dos comentários feitos pelas pessoas que entrevistamos. De Isabelle, mãe de 2 filhos pequenos. Eu costumava ser politicamente ativa, mas hoje em dia não suporto ouvir as notícias, porque acho muito deprimentes. E de John, avô, eu sei que o mundo está uma confusão, mas não quero ser constantemente lembrado disso. Prefiro não pensar nisso. Ponto 6. Sinto-me paralisado. Estou consciente do perigo, mas não sei o que fazer. Como podemos começar a resolver os nossos problemas se os achamos dolorosos demais para pensar neles? No entanto, estar ciente dos problemas, não saber como responder, pode ser ainda mais angustiante. Eis como Jennifer, que é ativista há muitos anos, descreveu a sua experiência. Nos anos 90, eu sentia-me otimista. Achava que as pessoas estavam a acordar, que havia uma crescente determinação para fazer alguma coisa, mas isso não chegou muito longe. E os problemas que enfrentamos parecem estar a piorar. Sinto que devo fazer algo. Não posso mais assistir a isso. Porém, é preciso fazer tantas coisas que não sei por onde começar. É avassalador. Sinto-me paralisada. Ponto 7. Não faz sentido fazer alguma coisa, já que isso não fará qualquer diferença. E se for demasiado tarde? E se já tivermos causado tantos danos a ponto que o nosso mundo está a morrer e a nossa sociedade industrializada a afundar-se como o Titanic? Com essa perspectiva, torna-se difícil encontrar significado e propósito autêntico na vida. Por um lado, reconhecemos que o modo de viver do business as usual, manter tudo como está, é uma mentira. Porém, por outro lado, as tentativas de produzir mudanças positivas são vistas como cinismo e como forma de vender um falso otimismo. O que resta é uma história de declínio, de passagem pelos movimentos da vida, aproveitando o máximo possível o que temos antes do colapso final. Embora essa perspectiva pareça sombria, um estudo do Mental Health Foundation do Reino Unido sugere que esses sentimentos são generalizados. Numa pesquisa com mais de 2.000 pessoas, 1 em cada 4 disse que estava menos inclinada a planear o futuro e 1 em cada 7 disse que tinha relutância em ter filhos, por causa das condições do mundo. Mais de metade descreveu sentir-se impotente para mudar as coisas e 30% disse que nada ajuda a aliviar as suas preocupações com o futuro. Trabalhando com o nosso desespero pelo mundo. Vivemos uma época extraordinária e podemos ser apanhados entre versões divergentes da realidade.
As 4 primeiras resistências surgem na história do business as usual, manter tudo como está, que não reconhece a crise. As 3 últimas estão ligadas à terrível conclusão de que as coisas são muito piores do que pensávamos. Podemos existir nessas 2 realidades ao mesmo tempo, vivendo as nossas vidas normais, como business as usual, como padrão, enquanto também permanecemos dolorosamente cientes da crise multifacetada que se desenrola ao nosso redor. Viver nessa dupla realidade cria uma divisão na nossa mente. É como se uma parte do nosso cérebro funcionasse com a suposição padrão de que as coisas estão bem, enquanto a outra parte soubesse muito bem que não estão. Uma maneira de lidar com essa confusão e agonia dessa divisão é tirar a crise de vista. É como continuar com o questionário e tentar não pensar na fumaça. Mas esse é um modo de vida difícil de sustentar, principalmente porque o estado do nosso mundo continua a piorar. É difícil falar sobre isso. Existem tabus em conversas normais que interrompem a discussão sobre qualquer coisa considerada muito deprimente. Quando sentimos medo do que poderá acontecer a seguir, indignação com o que está a acontecer no planeta, ou tristeza pelo que está perdido, é provável que não tenhamos espaço para expressar esses sentimentos. Como resultado, tendemos a guardá-los para nós mesmos e a sofrer sozinhos. Se as pessoas nos virem calados, sem mencionar a crise, então, como na sala cheia de fumaça da experiência, como voluntários, o mais provável é que também se mantenham em silêncio. No entanto, se revelarmos a nossa angústia e verbalizarmos os horrores que vemos, é provável que sejamos chamados de excessivamente negativos ou muito emocionais. Podemos ficar presos entre 2 medos. O medo do que irá acontecer se nós, como sociedade, continuarmos da maneira que estamos, e o medo de reconhecer o quão más as coisas estão, devido ao desespero que isso nos traz. Se escutarmos o primeiro medo, esse poderá provocar respostas que ajudem a nossa sobrevivência. Mas para podermos beneficiar desse despertar, precisamos de nos libertar do efeito sufocante do segundo medo. Existem maneiras de fazer isso. Há mais de 30 anos, foi desenvolvida uma abordagem que ajuda as pessoas a responderem criativamente às crises mundiais, em vez de se sentirem oprimidas ou paralisadas pela angústia. Como no luto, enfrentar a nossa angústia não faz com que ela desapareça. Em vez disso, quando a enfrentamos, somos capazes de colocá-la num cenário mais amplo, no qual adquire um significado diferente. Em vez de sentirmos medo da dor pelo mundo, aprendemos a sentir-nos fortalecidos. Quando desenvolvida pela primeira vez por Joanna, no final da década de 70, essa abordagem, que envolvia um amplo trabalho com grupos no formato estruturado de workshops, era conhecido como um trabalho de desespero e fortalecimento. Por aprofundar o nosso relacionamento com a teia da vida, também foi usado o termo workshop sobre ecologia profunda. Desde o final dos anos 90, essa abordagem é conhecida como o trabalho que reconecta. Os princípios e práticas podem ser aplicados não apenas aos workshops, mas também à educação, à psicoterapia, à organização comunitária e à prática espiritual. No cerne dessa abordagem, existe uma maneira diferente de pensar sobre a dor que sentimos pelo mundo. A dor pelo mundo é normal, saudável e generalizada. Há muitos anos, uma terapeuta disse a Joanna que as preocupações dela com as escavadoras que destruíram as florestas
tinha origem no seu medo pela sua libido. Essa tendência para reduzir a nossa angústia sobre as condições planetárias a algum tipo de problema psicológico ou neurose é comum. A nossa angústia e o sentimento alarmante sobre o que estamos a fazer com o mundo são vistos como sintomas a serem tratados ou como indicadores de um problema social subjacente. Os grupos de autoajuda não ficaram imunes a essa abordagem. Um alcoólatra em recuperação, ao mencionar os seus medos pelo mundo no grupo de apoio, viu-se desafiado com a pergunta: do que está a fugir na sua vida ao trazer essas preocupações? Com base nos seus estudos de doutoramento, explorando convergências entre filosofia budista e a teoria dos sistemas, Joana viu que o significado que damos às nossas respostas emocionais é de importância central. A percepção da interconexão radical, tanto no budismo quanto na teoria dos sistemas, permite uma reformulação da nossa angústia acerca das condições do mundo. Ajuda-nos a reconhecer o quão saudável é a reação a esse sofrimento e de que forma é necessária para a nossa sobrevivência. Um princípio central do trabalho que reconecta é que a dor pelo mundo, uma frase que abrange uma variedade enorme de sentimentos, incluindo raiva, pânico, tristeza, culpa, pavor e desespero, é uma reação normal e saudável no mundo em trauma. No budismo, como em outras das principais religiões do mundo, a atenção plena que permite que o nosso coração seja desperto pelo sofrimento dos outros é apreciada como sendo uma força. De fato, em todas as tradições espirituais, a compaixão, que literalmente significa sofrer com, é valorizada como uma capacidade nobre e essencial. Essa capacidade é uma evidência da nossa interconexão com toda a vida. O conceito de ciclos de retroalimentação negativa da teoria de sistemas ajuda-nos a reconhecer como a capacidade de sofrer com o mundo é essencial à nossa sobrevivência. Navegamos pela vida prestando atenção a informações ou a feedbacks que nos informam quando estamos fora do curso habitual, respondendo com uma correção. Esse processo dinâmico repete-se continuamente. Desviar do curso, notar isso, dar uma resposta que traga de volta ao rumo, desviar do curso novamente, observar isso, retornar ao rumo. Dado que esse processo funciona para diminuir o grau de desvio do curso, é chamado de ciclo de retroalimentação negativa. E aí há uma imagem desse ciclo de retroalimentação negativa. Cada resposta reduz o desvio do curso escolhido. Essa é a legenda. Através de ciclos como este que os sistemas vivos se mantêm em equilíbrio. Por exemplo, se sentirmos muito frio, podemos reagir vestindo um casaco. Se depois de algum tempo sentirmos muito calor, tiramos o casaco. Se uma sala cheia de pessoas começa a ficar muito quente, alguém poderá abrir uma janela. Nesse caso, o sistema de grupo atua através de seus membros para manter a temperatura do ambiente confortável. Como poderíamos perceber se estamos a sair dos trilhos como sociedade? Começaríamos a sentir-nos desconfortáveis. Se estivermos a ir numa direção perigosa, podemos ficar alarmados. Se algo inaceitável estiver a acontecer, podemos sentir indignação. Se partes do mundo que amamos estivessem a morrer, seria de esperar que sofrêssemos. Esses sentimentos são respostas normais, saudáveis. Ajudam-nos a perceber o que está a acontecer. São eles também que despertam a nossa reação. Desbloquear o feedback libera a energia.
Nos nossos workshops, vemos pessoas a partilhar a sua angústia e o seu desespero sobre a situação mundial, e depois a emergirem energizadas e nutridas pela experiência. Enfrentar sentimentos dolorosos pode dar vivacidade às pessoas. Porém, soa contraditório diante das presunções comuns sobre a melhor forma de lidar com a angústia. Soa contraditório diante das presunções comuns sobre a melhor forma de lidar com a angústia. Existe uma forte corrente na cultura dominante que vê notícias deprimentes, pensamentos sombrios e sentimentos de angústia como experiências negativas, das quais precisamos nos proteger. A noção de que devemos afastar-nos de tudo o que está demasiado negativo configura a evasão como uma estratégia normal. No entanto, quanto mais evitamos algo que achamos difícil, menos confiante nos tornamos de que podemos lidar com isso. Evitar torna-se facilmente um hábito, o hábito de evitar. E quando evitar o estresse emocional se torna o normal de uma cultura, o baixo nível de confiança na capacidade de lidar com ele cria uma barreira no reconhecimento público de informações perturbadoras. Por sua vez, isso leva a uma triagem seletiva de aspectos da realidade que parecem muito dolorosos de suportar e muito angustiantes de contemplar. A realidade perturbadora da Terra no início do século XXI, juntamente com o que provavelmente enfrentaremos nas próximas décadas, excede em muito qualquer experiência anterior de desastre da nossa história. Não é surpreendente que os sentimentos provocados por essa realidade sejam difíceis de suportar. Se eu abrir a porta para esses sentimentos, disse um amigo numa conversa recente, vou mergulhar num lugar tão profundo que suponho que nunca mais voltarei. O que deixa muitos de nós nervosos ao olhar para nossa dor e desespero é o medo de ficarmos presos naquelas emoções. Uma questão fundamental aqui é a nossa capacidade de lidar com o sofrimento. O sofrimento emocional pode ser motivador, mas se for maior do que o que imaginamos que somos capazes de lidar, podemos simplesmente desligar-nos. Enquanto do lado de fora pode parecer que estamos a lidar com tudo, quando nos fechamos emocionalmente, sentimos-nos menos vivos. A nossa energia diminui, a nossa sensibilidade fica entorpecida. Podemos sentir que estamos apenas a passar pelos momentos. Álcool, drogas, compras e antidepressivos estão entre os mecanismos que usamos para manter a angústia em segredo. A curto prazo, esses remédios podem parecer eficazes, mas à medida que nos tornamos dependentes deles, a nossa sociedade continua a desviar-se do rumo e o nosso mundo a tornar-se um deserto. O trabalho que reconecta oferece um caminho diferente. Na sua forma de workshop, oferece um fórum seguro de apoio, onde as angústias podem ser faladas, ouvidas, valorizadas, desbloqueando assim o ciclo de retroalimentação. Como o participante disse, quero encarar a verdade no que está a acontecer no nosso mundo. Se essa verdade é dolorosa, então eu preciso enfrentar a dor. É recorrente na nossa experiência que quando as pessoas se abrem para o fluxo das suas experiências emocionais, incluindo desespero, tristeza, culpa, fúria, medo, sentem um peso a ser retirado de cima. Na jornada do orar dentro, algo fundamental muda, ocorre uma mudança. Quando tocamos nas nossas profundezas,
descobrimos que o abismo não é sem fundo. Quando as pessoas são capazes de dizer a verdade sobre o que sabem, veem e sentem, o que está a acontecer nos seus mundos, uma transformação ocorre. Há uma crescente determinação em agir e uma renovada vontade de viver. Uma série de fatores atuam em conjunto para provocar essa mudança. Primeiro, como referimos, reprimir emoções e informações reduz a nossa energia. É encorajador acompanhar o fluxo das nossas profundas respostas ao mundo, ao invés de só se opor. Segundo, sentimos um tremendo alívio ao perceber a nossa solidariedade para com os outros. 2 outros fatores desempenham um papel crucial. Um diz respeito ao processo, pelo qual integramos informações dolorosas, e o outro está relacionado com o que a dor que sentimos pelo mundo revela sobre a natureza do eu. Informação não é suficiente. As organizações ambientais e sociais geralmente caem na armadilha de assumir que se as pessoas souberem o quão mal as coisas estão, tornar-se-ão ativas no combate aos problemas. Então a ênfase recai na apresentação de informações e argumentação, apoiadas em fatos, gráficos e imagens chocantes. Esse aumento de consciencialização é importante e necessário. Mas o que acontece quando as pessoas já estão muito sobrecarregadas e sentem que não aguentam mais lidar com a angústia? Ou quando acreditam que precisam se proteger de pensamentos negativos? Nesses casos, apresentar mais fatos chocantes pode apenas fazer aumentar a resistência. Elizabeth Kubler-Ross, uma médica conhecida pelo seu trabalho com pessoas em fase terminal de uma doença, descreve um processo de lidar com as más notícias que envolve várias etapas. No início, a perda não parece real. Há quem possa reconhecer que algo aconteceu, mas agir como se não tivesse ainda aceitado o fato. A informação pode ter sido recebida a um nível superficial e ainda não estar digerida. No seu texto clássico sobre aconselhamento no luto, o professor de psicologia J. William Worden identifica as tarefas iniciais do luto como, primeiro, aceitar a perda. Segundo, sentir a dor do luto. Quando sentimos essa emoção, não só sabemos que a perda é real, mas também que é importante para nós. Essa é a fase de assimilação, onde a consciência mergulha num lugar mais profundo em nós, de modo que possamos entender o que a perda significa. Só então podemos encontrar um caminho para continuar em frente, baseados numa correta percepção da realidade. Há uma caminhada até que realmente compreendamos que o nosso planeta enfrenta uma ameaça. Enquanto não tivermos absorvido e digerido totalmente as más notícias da nossa situação planetária, poderemos ver poucos motivos para sair da história do business as usual. Mas se o diagnóstico perturbador da catástrofe realmente chegou até nós, então sabemos que não podemos voltar atrás e fingir que está tudo bem. Todos os dias perdemos partes valiosas da nossa biosfera, à medida que as espécies se extinguem e os ecossistemas são destruídos. No entanto, onde está o seu funeral? Como lidamos com essas mortes? Se o nosso mundo está a morrer aos poucos, sem a expressão pública e coletiva da nossa dor, podemos facilmente assumir que essas perdas não são importantes. Honrar a nossa dor pelo mundo é uma maneira de avaliar a nossa consciência. Primeiro, de que a sentimos, e segundo,
de que nos importamos. A consciência intelectual por si só não é suficiente. Precisamos digerir as más notícias. É isso que nos leva a agir. Então, o que pode ajudar a assimilar as informações das quais já estamos conscientes? Um ponto de partida é simplesmente ouvir-nos a falar do que já sabemos. Ao dar voz às nossas preocupações, trazemos-las à luz. Nos workshops, um exercício de escuta a pares, chamado frases abertas, é frequentemente usado para facilitar isso mesmo. Experimente. Frases abertas sobre o que nos preocupa. Sentem-se em pares, com um parceiro a atuar como ouvinte e outro como orador. O papel do ouvinte é ouvir atentamente sem dizer nada. O orador fala durante aproximadamente 2 minutos, seguindo cada uma das frases abertas, dizendo a primeira parte da frase, continuando a dizer o que quer que surja naturalmente. Se não tiver a certeza do que dizer, a pessoa que fala pode voltar para o início da frase e começar de novo, vendo o que surge, naturalmente a cada vez. Troquem de funções após cada frase, ou após as 4, para que ambos os parceiros se ouçam. Quando penso na condição do nosso mundo, eu diria que as coisas estão a ficar... Algumas das preocupações que tenho incluem... Alguns dos sentimentos que surgem quando penso sobre elas são... O que faço com esses sentimentos é... Algumas das regras subentendidas regulam o conteúdo e a amplitude emocional das conversas habituais. Se nos afastarmos muito do território consensual, por exemplo, levando uma questão vista como muito perturbadora ou expressando um sentimento com muita intensidade, é provável depararmos-nos com reações que ponham termo à nossa partilha, ou seja, que terminam com a nossa partilha. Podemos acabar numa discussão ou ver o problema ignorado, à medida que a conversa se encaminha para temas mais confortáveis. Para abordar os desafios que temos de encarar, precisamos desenvolver maneiras de falar sobre eles que não se transformam em batalhas sobre quem é o culpado, nem ativem mecanismos de fuga. Mecanismos de fuga que podem filtrar a realidade e a intensidade da nossa preocupação. Ao dar a cada pessoa espaço para falar sem interrupção, o processo de frases abertas dá lugar a uma conversa diferente. Esses exercícios simples geralmente trazem sentimentos fortes à superfície, mas o processo não é fazer as pessoas sentirem algo. Pelo contrário, é sobre descobrir o que já está lá, dar espaço para que um ouça o outro, para explorar as nossas próprias respostas, para permitir expressar o que está na superfície. Quando permitimos que os sentimentos se movam através de nós, é menos provável que fiquemos presos neles. Quando sentimos dor pelo mundo, o mundo está a senti-lo através de nós. É um insight central dos trabalhos. Se os sentimentos fluem no mundo para nós, também podem fluir novamente de volta para o mundo. Não precisam de ficar presos em nós. Um processo chamado através da respiração, adaptado de uma antiga meditação budista para desenvolver compaixão, reforça esse entendimento. Experimente, através da respiração. Feche os olhos e concentre-se na respiração. Não tente respirar de nenhuma maneira especial, lenta ou longa. Observe apenas a respiração enquanto acontece, dentro e fora.
Observe as sensações das narinas, o peito, o abdômen. Mantenha-se passivo e alerta, como um gato à espreita do rato. Ao observar a respiração, observe o que acontece por si, sem a sua vontade, sem decidir inspirar ou expirar. É como se estivesse a ser respirado pela vida. Assim como todos, agora, nessa sala, nessa cidade, nesse planeta. Somos respirados pela vida, sustentados por uma vasta rede de respiração viva. Agora visualize a sua respiração como uma corrente ou faixa de ar. Veja o ar fluir até o nariz, descer através da traqueia, dos pulmões. Agora leve-o até o coração. Imagine o ar a fluir através do seu coração, saindo aí por uma abertura para se reconectar com a teia da vida. Permita que o fluxo da respiração, conforme passa através de si e pelo seu coração, forme um ciclo dentro dessa vasta teia, conectando-se a ela. Agora abra sua consciência para o sofrimento do mundo. Por agora, solte todas as defesas e abra a experiência desse sofrimento. Deixe que ele venha o mais real possível. Imagens dos seus semelhantes com dor, necessidades, com medo, em isolamento, prisões, hospitais, abrigos, campos de refugiados. Sem necessidade de se esforçar para obter essas imagens. Estão presentes para si, em virtude da nossa inteira existência. Relaxe e deixe-as simplesmente vir à superfície. As incontáveis dificuldades dos nossos semelhantes e também dos nossos irmãos e irmãs animais a nadar nos mares, a voar pelo ar deste planeta. Agora inspire a dor como se fosse grãos de areia na corrente de ar que entra pelo nariz, a descer pela traqueia, pulmões, coração. Expire para o mundo. Por agora é convidado a não fazer nada, mas deixe-a passar pelo coração. Certifique-se de que esse fluxo entra e sai novamente. Não se agarre a essa dor. Por enquanto, entregue-a aos recursos curativos da vasta teia da vida. Que todas as tristezas amadureçam em mim, disse Shantideva, o santo budista. Nós ajudamos-las a amadurecer passando-as pelos nossos corações, gerando um bom e rico adubo entre todo esse nosso sofrimento, para que possamos aprender com ele, aumentando o nosso amplo e coletivo saber. Se nenhuma imagem ou sensação surgir e houver apenas um vazio cinzento, entorpecido, respire-o. O torpor em si é uma parte muito real do nosso mundo. E se o que lhe surge não é dor por outros seres, mas dores e mágoas na sua própria vida, respire-as também. As suas próprias dificuldades são parte integrante da natureza do nosso mundo e surgem com ela. Caso tenha receio de que esta dor lhe parta o coração, lembre-se que quando o coração se abre, consegue conter todo o universo. E o seu coração tem esse tamanho. Confie. Continue a respirar. Uma visão diferente do eu. Uma vez o mestre Zen vietnamita Thich Nhat Hanh foi questionado sobre o que é preciso fazer para salvar o nosso mundo. O que mais precisamos fazer, respondeu ele, é ouvir dentro de nós os sons da terra a chorar. A ideia
da terra chorar dentro de nós ou através de nós não faz sentido se nos virmos apenas como indivíduos separados. No entanto, se pensarmos em nós como estando profundamente enraizados numa teia da vida mais ampla, como sugerem a hipótese de Gaia, o budismo e muitas outras tradições espirituais, especialmente as indígenas, a ideia do mundo sentir através de nós parece totalmente natural. Essa visão do eu é muito diferente da encontrada no business as usual. Essa visão do eu é muito diferente da encontrada no business as usual. O seu individualismo extremo trata cada um de nós como um pacote separado de interesses próprios, com motivações e emoções que só fazem sentido dentro dos limites das nossas próprias histórias. Sentir dor pelo mundo conta uma história diferente sobre a nossa interconexão. Sentimos angústia quando outros seres sofrem, porque ao nível profundo não estamos separados deles. O isolamento que nos separa do corpo vivo do nosso mundo é uma ilusão. A dor atravessa-o para nos dizer quem realmente somos. O que vemos acontecer nesse workshop, o trabalho que reconecta, é mais do que apenas pessoas a aprender a não temer a sua dor pelo mundo. Mais do que apenas reconstrução de comunidade, é o desbloqueio do feedback, testemunhando uma mudança profunda no relacionamento das pessoas com o mundo, trazendo-lhes um profundo e nutritivo sentido de conexão. Daniel, médico, disse: "Nunca senti que pertencia a algum lugar. Agora sei que pertenço a esse mundo e sinto nos meus ossos que faço parte dele." Anne, uma professora, acrescentou: "Depois do workshop, lembro-me de sentir uma incomum e maravilhosa sensação de ter um lugar no mundo." A nossa dor pelo mundo surge da nossa interexistência com toda a vida. Quando ouvimos sons da terra chorar dentro de nós, estamos a desbloquear não apenas o feedback, mas também os canais de conexão perceptível que nos unem ao nosso mundo. Esses canais agem como um sistema de raízes, abrindo-nos para uma fonte de força e resiliência tão antiga e doadora quanto a nossa própria vida. No processo, a visão de que estamos separados do nosso mundo perde o sentido. O termo ecologia profunda, cunhado pelo filósofo ecologista norueguês Arne Næss, capta a essência dessa mudança. Quando percebemos a nossa identidade mais profunda como eu ecológico, que não nos inclui só a nós, mas também a vida na Terra, então agir em prol do nosso mundo não parece um sacrifício. Parece uma coisa natural para se fazer. E aí entramos nessa última parte. Práticas pessoais para honrar a nossa dor pelo mundo. Frases abertas e pergunta de Percival. Um ponto de partida para explorar as suas reações emocionais às condições do mundo é simplesmente perguntar-se como se sente. A pergunta de Percival, adaptada a esse contexto, envolve perguntar a si mesmo o que me incomoda em relação ao que está a acontecer no mundo. Então, abrir espaço para ouvir a sua resposta. Pode usar a escrita para encontrar as suas respostas. Sempre que não tiver certeza do que quer dizer ou escrever, pode usar a técnica das frases abertas para servir como um ponto de partida e continuar a frase com o que fluir naturalmente. As frases abertas, na página 74, oferecem um ponto de partida útil para reflexão ou diário pessoal. Algumas outras frases abertas que costumamos usar nos workshops são: quando imagino o mundo que deixaremos para nossos filhos, parece que um dos piores temores sobre o futuro é. Os sentimentos que carrego comigo sobre isso são. As maneiras de evitar esses sentimentos incluem. Algumas maneiras de usar esses sentimentos são.
Cada uma delas é um trampolim para um território que geralmente é excluído da conversa. Quando trazemos os nossos medos à luz, eles perdem o poder de nos assombrar. Já de uma jovem que frequentou um dos nossos workshops, descreve o impacto que isso teve nela dessa maneira. Antes estava aterrorizada com a perspectiva global e o colapso ecológico. Era um pensamento tão horrível que não conseguia encará-lo. Era demasiado olhar para os problemas mundiais. Por isso tentei calá-los. Naquele workshop, as coisas mudaram. Enfrentei os meus medos e lembro-me de pensar: esse é o meu terror. E é realmente mau. Antes eu tinha muito medo, mas depois os meus pesadelos acabaram. Senti-me mais receptiva, colocando as coisas numa outra perspectiva, pensando que fazemos apenas o nosso melhor. Então segui em frente. Após o workshop, Jade deixou o emprego que tinha e começou a trabalhar para uma organização ambiental. Encarar os horrores tinha fortalecido a sua determinação em encontrar e desempenhar a sua parte na resolução das suas preocupações sobre o mundo. Através da respiração. A meditação através da respiração, descrita nas páginas 75 e 77, ajuda a trazer os sentimentos à superfície. Pode tornar-se uma aliada de confiança se sentir que o seu medo é demasiado grande. Trazer a sua atenção de volta para a respiração tem um efeito estabilizador, assim como a imagem de sentimentos a entrar, a passar pelo coração e a serem libertados para os recursos curativos da teia da vida. Expressão criativa da nossa dor pelo mundo. Se não estamos habituados a articular as nossas emoções, às vezes pode ser difícil saber o que sentimos. Uma maneira de chamar os sentimentos para se tornarem mais fáceis de reconhecer é dar-lhes corpo, como uma forma, uma cor no papel, um som, uma voz, uma textura como argila, e além das palavras, ou mergulhar nelas, leva-nos a esse nível subliminar, onde sentimos as ameaças, para que possamos tocá-las e libertar as nossas respostas mais profundas às condições do nosso mundo. Experimente desenhar as suas preocupações, pegue numa folha de papel em branco e algumas canetas coloridas, rabisque ou desenhe imagens para representar as preocupações que tem e os sentimentos que o acompanham. Quando as imagens vêm à superfície, permitem-nos entrar no domínio das nossas respostas intuitivas em relação ao momento atual do nosso planeta. Podemos surpreender-nos pelo que nossas mãos possam retratar imagens de preocupação reveladas no papel, que podemos não ter falado, sequer compreendido. As imagens, uma vez criadas, têm uma realidade própria que não precisamos explicar ou defender, ou de nos desculpar. São como são, mostram o que mostram, trazem mais à vista do que só palavras. Realizando cerimônias. A maioria das culturas honra emoções significativas como a dor após a morte de um ente querido ou a gratidão em momentos de ação de graças, marcando-as com cerimônias ou formas de representação simbólica. Podemos honrar os nossos sentimentos de dor pelo mundo desenvolvendo as nossas próprias cerimônias para os registrar. Um experimento, um moledro pessoal de luto. Moledro é uma palavra chamada cairn, na versão original do livro foi traduzida por moledro. Trata-se de uma pilha de pequenas pedras que marcam um lugar particular. O que é que lamenta relativamente a tudo o que está a ser perdido no nosso mundo? Enquanto mantém essa pergunta na sua mente e no seu coração, caminhe um pouco e procure um objeto que represente algo precioso que o nosso mundo esteja a perder. Encontre um lugar especial para colocar o objeto
como uma maneira de reconhecer a perda e a dor que está a sentir. Pode voltar a esse lugar especial para marcar outras perdas, construindo ao longo do tempo uma pequena pilha ou um monte de pedras de objetos que simbolizam o que está perdido. Esse moledro de luto é um marco afirmando que notou e que se importa. Se sentíssemos a dor da perda cada vez que um ecossistema fosse destruído, uma espécie extinguida ou uma criança morta devido à guerra ou à fome, não conseguiríamos continuar a viver na maneira como vivemos. Isso rasga-nos por dentro. As perdas continuam porque não são registradas, não são assinaladas, não são vistas como importantes. Ao escolher honrar a dor da perda, em vez de menosprezá-la, quebramos o feitiço que nos entorpece relativamente ao desmantelamento do nosso mundo. O poder das conversas. Uma expressão que ouvimos muitas vezes é: não percebi que sentia tão fortemente até que me ouvi-lo dizer. Ao expressar as nossas preocupações e a dar voz aos nossos sentimentos, tornamos-los mais visíveis não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Quanto mais expusermos as questões, mais nos tornamos inclinados a enfrentá-los, como a autora do best-seller Margaret Whitley observa. Muitos esforços de mudança em larga escala, alguns dos quais venceram o Prêmio Nobel da Paz, começaram com um simples, mas corajoso ato de amigos a conversar sobre os seus medos e sonhos. Ao analisar vários desses esforços e a forma como começaram, sempre me deparei com uma frase. Alguns amigos e eu começamos a conversar. Quando pessoas nos revelam a sua angústia sobre as condições do mundo, a nossa resposta influencia poderosamente a maneira como a conversa se desenvolve. Reconhecendo a partilha da dor pelo mundo como uma comunicação crucial, podemos honrar a sua expressão, oferecendo a nossa atenção plena. Em vez de tentar resolver sentimentos de angústia, aceitamos a sua legitimidade e impotência. Fazer isso é uma ação rumo à grande viragem, à grande virada. Terminando, procurando suporte, workshops, grupos de prática. Um gênero específico da magia que acontece quando o trabalho de Reconecta é aplicado em grupo. É extremamente reconfortante descobrirmos que não estamos sozinhos ao sentirmos a dor pelo nosso mundo. Identificá-la como normal é um ato de cura. Outra maneira de percorrer a jornada da espiral com outras pessoas é formar um grupo de apoio de prática e de estudo, baseado na leitura desse livro, em conjunto ou utilizando recursos também listados no final do livro. A dor pelo mundo como um apelo à aventura. Há um momento, em muitas histórias de aventura, em que os personagens principais veem a verdadeira natureza da crise que enfrentam. E ela é bem pior do que eles tinham imaginado. Não apenas a sua própria vida que está em jogo, mas também a da comunidade a qual pertencem. Um valor que prezam, uma causa maior que eles mesmos. Com acesso limitado a ferramentas e recursos disponíveis, pode parecer que não tem muitas hipóteses. Para ter alguma esperança, precisam de sair para um novo território, em busca de aliados. Compreensões e ferramentas que os ajudem. Experimentaremos momentos em que a ficha vai cair, quanto ao fato de que o nosso mundo realmente está em grande perigo. Ao enfrentar um desafio muito além daquilo que normalmente pensamos conseguir lidar, precisamos de conseguir ir para além do familiar e aprender a arte de ver com novos olhos. A próxima sessão desse livro apresenta 4 empoderadoras mudanças de percepção. Gostamos de pensar nelas como as 4 descobertas, um sentido mais amplo do ser, um diferente tipo de poder e uma experiência mais rica de comunidade,
em uma visão mais ampla do tempo. Termina aqui o capítulo 4 do livro de Joanna Macy e Chris Johnstone, A Esperança Ativa. Obrigada.